Olá, quinta-feira, 8 de outubro de 2020. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Calorão. Cidades no interior do Maranhão atingem marca de 40 graus. Segurança. Aplicativo e lei elaborados recentemente no estado garantem assistência às mulheres vítimas de violência no Maranhão. Eleições 2020. Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão eliminou mais de 5.000 sessões de votação por conta da redução de urnas eletrônicas. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Pois é, esse é o desejo de toda a nossa equipe, que você tenha um bom dia, todos os maranhenses aí que acordam junto conosco, logo nas primeiras horas da manhã, a partir das 6 horas. Na verdade, desde cedinho, né, acompanhando o nosso primeiro impacto, logo nas primeiras horas da manhã. E aí a transmissão aqui, a nossa transmissão local, a partir das 6 horas da manhã, com o Bandeira 2, tem Silvan Alves. E logo depois, a partir das 7 horas da manhã, a gente chegando com o Bom Dia Maranhão, trazendo muita informação para você, informação com responsabilidade, deixando toda a população maranhense muito bem informada. Aqui você fica bem informado sobre vários temas, a gente fala sobre comunidade, sobre política, polícia, segurança. Daqui a pouco tem a participação, inclusive, de Silvan Alves, John Coutrin também. Comenta daqui a pouco os bastidores da política. É ano de eleição, é importante você estar sempre ligado, acompanhando, né, o que cada candidato, a proposta de cada candidato. A gente vai ter a sabatina em breve aqui na TV Difusora, você vai poder acompanhar as propostas, né? A ideia de cada candidato aqui para a capital São Luís, para que você faça o seu voto com consciência, a gente fazendo esse trabalho importantíssimo em todos esses anos de eleição, principalmente. Claro que esse acompanhamento é contínuo, deve ser feito também por você, eleitor, mas a TV Difusora, a Rádio Difusora FM, enfim, o Sistema Difusora de Comunicação acompanhando sempre com muita responsabilidade essa movimentação. Não seria diferente, claro, neste ano de eleições municipais, eleições 2020, com todos os cuidados, claro, por conta da pandemia que ainda assola todo o mundo, ainda preocupa todo mundo, mas a gente vai sair dessa, já tem muitas vacinas já avançadas e a gente em breve vai voltar aí à nossa normalidade, se Deus quiser, não é isso? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha aqui na tela da TV Difusora e também pelas nossas redes sociais. Também visite nosso portal ma10.com.br para ficar muito bem informado, beleza? O jornal só está começando, tem muita informação, até às 8 horas da manhã a gente leva muita informação para você. E o Bom Dia Maranhão de hoje começa falando sobre a elevação das temperaturas neste ano de 2020. Isso é perceptível. Você certamente que nos acompanha aí do outro lado já deve ter sentido literalmente na pele esse calorão aqui na ilha e também no interior do Maranhão. Em muitos municípios maranhenses, a temperatura máxima vem atingindo até a casa dos 40 graus. Tá calor em todo lugar e maranhense já conhece bem esta época do ano. Bebo água 24/48 praticamente. Acho que sobre termo de doença de rins, acho que eu não vou ter, porque em termo de água eu bebo direto. A Iane apostou no sorvete para amenizar. Eu tava sentindo com calor e eu queria tomar sorvete, mas dá uma amenizada. Tem vendedor de água para todo lado e com tanta concorrência tem que ter criatividade para garantir o lucro neste clima diferente. Vender mais barato, a água menorzinha de 330 ml a gente vende de R$1, porque se você botar de 1,50 você não vende. A de 500 ml é que a gente vende de R$2, se você botar mais caro você não vende. Para poder sobreviver, né? A gente tem que ter estratégia de venda. Dá para sentir na pele os efeitos de uma temperatura elevada. O organismo inteiro sente os efeitos e sede não é um bom sinal. Os principais efeitos colaterais para quem está desidratado, né, ou seja, o primeiro e mais comum é a sensação de sede, mas que pode evoluir como, por exemplo, para mudança de humor, irritação, falta de concentração, são os mais comuns também. A pessoa para de transpirar, né, para de suar, e em casos mais graves a pessoa pode cursar até com coma. Em algumas cidades do sul do Maranhão, os termômetros marcaram 41 graus. Esta é uma época de predominância de sol forte e tempo seco. Neste momento, o Maranhão ainda encontra-se com fortes índices de radiação, isso em todo o estado do Maranhão, uma massa de ar quente e seca que a cobre. Essas condições fazem com que você tenha altos índices de radiação solar chegando na superfície terrestre. Portanto, nós temos altos índices, as altas temperaturas, são temperaturas bastante elevadas, chegando próximo aos 40 graus na sombra, baixos índices de umidade relativa do ar e, às vezes, é associado também aos ventos mais intensos.
Nessa onda de calor intenso, é preciso redobrar os cuidados com a saúde. Os especialistas alertam beber bastante líquido e também preferir frutas e verduras que tenham muita água em sua composição. Alimentos ricos em água, como a melancia, como o melão, como o morango, né, o abacaxi, que tem em sua composição um conteúdo muito grande de água, e a própria água de coco também podem entrar na contagem, tá? Desde que a maior parte, né, do seu volume seja ingerido de fato com água, né? Ou seja, você tomando água. Pois é, hidratação super importante, calorão terno mesmo, só no ar-condicionado. Lá fora está bem complicado. Mas eu tenho certeza que você também já percebeu essa situação aqui na capital São Luís, na ilha e também no interior do estado, quase 40 graus, alguns municípios chegando à marca dos 40 graus, está bem quente mesmo aqui no Maranhão. E a gente, inclusive, está acompanhando o mês de setembro, foi o mês mais quente aí da história. Esse balanço, inclusive, saiu recentemente em todo o país e em todo o mundo, temperaturas elevadíssimas, lamentavelmente por conta aí do não cuidado com o meio ambiente, as queimadas também, que prejudicam bastante o ser humano, agora vem sentindo esse efeito negativo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, temperaturas elevadíssimas em todo o país e em todo o mundo. A gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, agora trazendo para você todos os dias a prestação de serviço que a gente sempre traz, falando sobre a questão do trânsito, agora em 4 pontos importantes, essa parceria importante que a gente tem com o centro aí, o controle de operações lá da Secretaria Municipal de Trânsito. A gente começa com a rotatória do Calhau, ponto importante aqui da capital São Luís, trânsito bem tranquilo. Agentes da SMTT sempre ficam localizados, inclusive a gente já está percebendo uma viatura ali na área, sempre ficam localizados neste ponto, que é justamente para organizar um trânsito. É bem complicado, o trânsito agora está um pouco mais cedo, está bem mais tranquilo, mas daqui a pouquinho, por volta de 7h30, já se aproximando das 8 horas da manhã, a situação deve ficar bem mais complicada, mas por enquanto só aquele trânsito normal de 7 horas da manhã, um pouco mais de 7 horas, trânsito já bem intenso, mas sem nenhum tipo aí de imprevisto aos condutores que passam neste momento na rotatória do Calhau. Seguimos agora para a ponte do São Francisco, importante ligação aqui da capital São Luís, sempre a gente gosta de mostrar ou a ponte do São Francisco, a bandeira Tribúzio, ou até as duas, porque são ligações importantes, sempre trazendo muita movimentação de veículos por ligarem, né, a questão nesse caso o bairro do São Francisco e outros bairros mais distantes do centro, a região central aqui da cidade, mas a gente percebe que agora, pouco mais de 7 horas da manhã, o trânsito está bem tranquilo. Essa câmera também tem uma imagem bem legal da nossa capital maranhense. Trânsito tranquilo ali na beira-mar, proximidades da ponte do São Francisco. Jerônimo de Albuquerque, trânsito sempre tenso, um dos principais corredores aqui da capital São Luís. A gente percebe que o trânsito já é bem elevado nos dois sentidos. Tanto as pessoas que deixam ali os bairros mais distantes, como Coab, Coatrac, vindo aqui para a região central da cidade, esses bairros mais próximos ao centro de São Luís, quanto no outro sentido. Normalmente a gente vê sempre esse sentido Coab, aqui bairro do Bequimão, aqui vindo para o bairro do Coafuma, região central, com o trânsito mais intenso, mas também na outra mão, até por conta ali da faixa dos ônibus, deu uma engarrafada ali, mas o trânsito está tranquilo neste momento, só o trânsito normal de todos os dias na Avenida Jerônimo de Albuquerque, mas sem nenhum tipo de acidente. Como eu disse, é um dos principais corredores aqui de São Luís. Rotatória do São Francisco, a gente mostrou agora há pouco a rotatória do Calhau, agora a rotatória do São Francisco, veículo parando ali rapidamente, só para que a pessoa pudesse descer, sem atrapalhar, sem interferir no trânsito, pedestres ali localizados na faixa para atravessar no local adequado. Aquele motociclista acho que furou o sinal, viu? Então está aí o flagrante, provavelmente deve ser multado, provavelmente ele furou o sinal, já que aqueles carros estão parados, o sinal não deve estar aberto para ele, aquelas pessoas que vêm ali pela Avenida Marechal Castelo Branco, provavelmente esse motociclista deve ser multado, já que ele furou o sinal, os carros estão todos parados e ele acabou furando o sinal, outro motociclista furando o sinal, provavelmente deve ser multado também, gente. Vamos respeitar o trânsito, né? Isso aí pode ocasionar acidentes, então a gente percebeu aqui mostrando 2 flagrantes, viu? 2 motociclistas furando o sinal, vindo ali da Avenida Marechal Castelo Branco. Vamos respeitar o trânsito para evitar qualquer tipo de acidente. Esses flagrantes são importantes, a gente mostrando aqui ao vivo para vocês, fazendo essa prestação de serviço logo nas primeiras horas da manhã. E aqui vários pontos, né? Essa parceria que a gente tem com a Central de Operações de Controle aí da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Um grande abraço a todos aí que nos ajudam, colaboram com o nosso trabalho lá na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Grande abraço, tá essa prestação de serviço e acabamos aí filmando 2 flagrantes, né, de motociclistas acabando furando o sinal, que é errado, devem ser multados aí por conta dessa infração. A gente segue falando de trânsito, agora vamos para a segunda maior cidade do estado, também que já amanhece aí com trânsito bem intenso, o município de Imperatriz. A gente vai direto para a rua Ceará,
Esse ponto aí, ao vivo, a gente mostra imagens, é a Rua Ceará, esquina com a Santa Teresa. Rua Ceará, esquina com a Santa Teresa, lá no município de Imperatriz, também é um ponto super importante da cidade, mas neste momento o trânsito está bem tranquilo. Agora pouco mais de 7 horas da manhã, 7h11, o relógio ali está mostrando, 7 horas e 11 minutos, trânsito bem tranquilo neste momento, neste ponto lá na cidade de Imperatriz, que é um ponto também importante de grande movimentação desde as primeiras horas da manhã. Imagens ao vivo, que você acompanha também agora da segunda maior cidade do estado, a gente também fazendo essa prestação de serviço. Grande abraço para todos que nos acompanham na cidade de Imperatriz, daqui a pouco a gente traz mais informações do município de Imperatriz e, claro, de toda a região Tocantins, uma região super importante aqui do estado do Maranhão, que a gente também está realizando sabatinas, né? Tanto no município de Imperatriz quanto Caxias, depois vai vir para cá, para a capital, São Luís. Grande abraço a todos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão, na região de Caxias, região de Imperatriz e em todo o estado do Maranhão. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e olha, falando de eleições, o Tribunal Regional Eleitoral e o governo do estado assinaram um termo de cooperação para acessibilidade nas escolas durante as eleições. Como eu disse, a gente ainda vive esse clima de pandemia, tem toda essa estrutura sendo organizada, planejamento para que as eleições aconteçam da forma mais segura possível. Esse trabalho vem sendo feito. Quem traz os detalhes dessa informação é o meu xará Eduardo Bueno. Muito bom dia, Bueno. Oi, Eduardo, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham em todo o estado. Esse termo de cooperação foi assinado entre a Justiça Eleitoral e as secretarias de Estado da Educação e também do município aqui de São Luís. O objetivo principal era remover barreiras que impeçam o ir e vir de pessoas com deficiência, né? A gente está falando aí de pessoas com deficiência visual, também deficiências físicas, o que pode dificultar, por exemplo, a essas pessoas o acesso aos locais de votação, às sessões eleitorais. No momento do voto, a eleição acontece no dia 15 de novembro. Então, foi feito esse acordo, foi assinado esse termo de cooperação que prevê, por exemplo, a remoção de barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação e atitudinais nos locais de votação, para que eles consigam ter realmente esse amplo espaço de locomoção nesses locais, nessas unidades de ensino. Só para você ter uma ideia, viu, Eduardo? Esse ano, nas eleições de 2020, a quantidade de eleitores com algum tipo de deficiência é 1.158.405. Eleitores com dificuldade de locomoção, ou deficiência de locomoção, esse percentual desse valor total que eu disse agora representa 75,34%, com 417.239 eleitores. Eleitores com deficiência visual representando 27,92%, com 154.617, além do número também de eleitores com outros tipos de deficiência, como por exemplo a deficiência auditiva, representando 15,27%, com 84.489, além de dificuldade para o exercício do voto, isso representa 12%, 71.449. Assinaram então esse acordo de cooperação o desembargador Tairone Silva, que é presidente do TRE Maranhão, o secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, além do secretário municipal de Educação, que é o José Cursino. Participaram aí representantes, por exemplo, uma federação dos municípios maranhenses, né? A FAMEM, quem representou foi o prefeito de Barra do Corda, Eric Costa. Também estiveram presentes por lá o diretor-geral do TRE Maranhão, que é o Gustavo Vilas Boas, além do juiz Gonçalo Souza Filho. Então, esse termo de cooperação já foi assinado aí entre a Justiça Eleitoral e a Secretaria de Educação. Agora, Eduardo, mudando um pouquinho de assunto, tem uma operação neste momento em andamento em vários bairros aqui da capital. São 14 mandados de prisão que estão sendo, 14 mandados de busca e apreensão que estão sendo aí cumpridos por centenas de policiais civis da Superintendência Estadual de Investigações Criminais. O objetivo desses policiais é desarticular uma organização criminosa que atua aqui na capital. Os alvos são principalmente locais onde esses criminosos vivem, né? E também conseguir provas para anexar a processos, a investigações que estão em andamento. Inclusive, a gente tem uma lista aqui de bairros em que os policiais estão neste momento realizando
essas buscas, estão fazendo essas incursões neste momento. São bairros como Vila Progresso, Cantinho do Céu e Recanto dos Vinhais, naquela região, Coama, Vinhais, né? Também lá da Zona Rural 2 estão São Raimundo e Vila Vitória, também aqui já próximo ao centro, nos bairros do São Francisco e na região da Cidade Operária, na Vila Janaína e na Vila Riode. Ainda nesta edição, nós vamos trazer mais informações sobre essa operação da Superintendência Estadual de Investigações Criminais que está em andamento. Eduardo, eu volto ao estúdio com você. Obrigado, Eduardo Bueno. A gente segue acompanhando, claro, essa operação da Polícia Civil por meio aí da SEC em vários pontos aqui, como o Bueno elucidou. Aí elencou vários pontos aqui da capital, vários bairros de São Luís sendo alvo dessa operação. Essas operações que foram intensificadas principalmente por conta dessa guerra envolvendo facções criminosas e já há algum tempo, já há algumas semanas, a polícia está na rua, né, inclusive com a participação da cúpula da segurança, da alta cúpula da segurança pública aqui do estado do Maranhão para prender aí essas quadrilhas, esses representantes, esses membros de facções criminosas que tanto aterrorizam, infelizmente, a população, mas a polícia está na rua com essa operação, mais uma operação que está acontecendo. Sobre esse assunto envolvendo a questão da votação das pessoas com deficiência, super importante proporcionar, não só nesse período de pandemia, claro, a segurança, a comodidade tem que ser para todos os eleitores, mas disponibilizar também para essas pessoas com deficiência que representam uma grande parcela do eleitorado, uma grande parcela da população e que muitas vezes não tem o devido respeito do candidato e do político que acaba sendo eleito. Super importante disponibilizar que essas pessoas participem, já que é um processo democrático e todos devem participar. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e a Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União, deflagrou uma operação que investiga a corrupção de servidores públicos no estado do Tocantins e também aqui no Maranhão. Os detalhes ao vivo com o Geisel Nascimento, direto lá de Imperatriz, participando conosco, como todos os dias. Muito bom dia, Geisel. Bom dia, Eduardo Ariceira. Bom dia a todos acompanhando o Bom Dia Maranhão. É isso mesmo, é a operação da Polícia Federal denominada de Operação Bálsamo de Gileade. O objetivo é investigar esquema de servidores municipais, onde desviaram medicamentos envolvendo aí os municípios, mais de 9 municípios do estado do Tocantins, envolvendo também a cidade de Imperatriz. Olha, são recursos na aquisição de medicamentos, cerca de 150 policiais federais estão envolvidos, já cumprindo 36 mandados de busca e apreensão, 1 de prisão preventiva, 15 de prisão temporária, além de sequestro de bens em valores na ordem de 12 milhões de reais. As medidas foram expedidas pela Vara Criminal de Augustinópolis, no Tocantins. A investigação, iniciada em 2019, revelou a existência também, Eduardo, de um possível esquema de desvio de recursos públicos através de aquisição fraudulenta de medicamentos. As compras foram realizadas a partir de fraudes em procedimentos licitatórios e emissão de notas fiscais. Além disso, foi constatada também no decorrer das investigações a existência de diversas transferências bancárias por parte dos responsáveis pela empresa investigada, a servidores públicos municipais, responsáveis pelas licitações e outros também vinculados às áreas da saúde, como secretários de saúde e gestores do Fundo Municipal de Saúde, englobando, envolvendo tudo, Eduardo, 9 municípios investigados na região do Bico do Papagaio. Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, fraude em licitações e participação em organização criminosa. Eduardo, é aquele ditado que diz, né? Nada que esteja oculto não seja revelado um dia, né, Eduardo? É isso Voltamos mesmo, Geisel. com você aí na capital. Obrigado, Geisel. Um abraço também para todos aí da TV Difusora Sul. Um abraço para os telespectadores, claro, de Imperatriz também. Um bom trabalho a todos. Infelizmente, mais servidores públicos, né, envolvidos aí em esquema de corrupção lamentável. Operação da Polícia Federal, tanto aqui no estado do Maranhão, quanto no estado do Tocantins. O Geisel trazendo os destaques lá do município de Imperatriz. Grande abraço para toda a nossa equipe da TV Difusora Sul, que faz um belíssimo trabalho também na região tocantina, acompanhando todas as informações, o que é notícia dessa tão importante região aqui do estado. 7h18. Vem comigo que agora a gente confere, como todos os dias a gente traz aqui os dados atualizados, os números aqui do último boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, os dados atualizados aí das últimas 24 horas, casos confirmados, quase 177 mil, segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Casos ativos, há uma diminuição, inclusive a gente recebeu ontem aqui o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, ele falava dessa importância, né, da diminuição do número de casos ativos, mas que deve ainda ter essa preocupação, principalmente com a utilização de máscara, já que com a flexibilização do comércio e de setores aí comerciais, outros setores, o pessoal está tendo que sair de casa, tem que sair mesmo para trabalhar, para resolver algum tipo de situação, ou até mesmo para o lazer, prática de atividade física, mas é importante que utilize ainda a máscara. Óbitos, 3.828, número de recuperados,
168.564. Felizmente, aí o número de recuperados bem elevado. Ilha de São Luís, nas últimas 24 horas, aquele balanço que a gente sempre mostra próximo a 100, 95 nas últimas 24 horas, 55 novos casos no município de Imperatriz, nas demais regiões, 562 novos casos nas últimas 24 horas. Isso é um sinal que o vírus ainda circula, lamentavelmente, não só aqui no Maranhão, mas em todo o Brasil e em todo o mundo, países que haviam flexibilizado, que estão tendo que voltar atrás agora por conta aí da pandemia em todo o país. A gente tem que aguardar e torcer para que essa vacina surja o mais rápido possível, não é isso? 7 horas e 20 minutos e as aulas na rede estadual de educação vão funcionar de forma remota, pelo menos até o final deste ano. Segundo o secretário Felipe Camarão, a medida atende à decisão da comunidade escolar, que ainda não se sente segura em retomar as atividades presenciais. O governo do estado do Maranhão realizou 3 pesquisas com as nossas comunidades escolares, pais, mães responsáveis, professores, estudantes. E nas 3 pesquisas, as comunidades escolares da rede estadual não se sentiram seguras a voltar. Embora nós tenhamos condições sanitárias, segundo as autoridades de saúde do estado, mas a nossa comunidade não se sentiu ainda preparada e segura para ter um retorno presencial das aulas. Por essa razão, o governador Flávio Dino decidiu respeitar a decisão dos nossos estudantes, professores, pais, mães e responsáveis, e dessa forma nós não temos previsão de retorno das aulas presenciais. Ao que tudo indica, é bem provável, é praticamente certeza que nós iremos concluir este ano de maneira remota. Queremos concluir este ano com tranquilidade, para que não haja prejuízo para ninguém. É importante que os estudantes tenham em mente que ninguém será aprovado automaticamente. Tampouco haverá reprovação em massa. Os estudantes serão avaliados no processo e aqueles que obtiverem nota irão passar de ano, irão ter garantido o fluxo escolar. Pois é, a educação também que teve que se adequar, né, planejamento por conta da pandemia e um ato democrático, né, não é uma decisão que deve ser só de governos, tanto municipal quanto estadual quanto federal. Tem que se ouvir, sim, a comunidade escolar, que envolve professores, pais e alunos, como está acontecendo aqui no estado do Maranhão. Palavra aí do secretário de Educação do estado, Felipe Camarão. Agora 7 horas e 21 minutos aqui no Bom Dia Maranhão, você confere o nosso giro de notícias. Um incêndio foi registrado na tarde desta quarta-feira em um terreno abandonado próximo ao campus da Universidade Estadual do Maranhão. O local é utilizado por populares para o descarte irregular de lixo doméstico. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar as chamas. A causa do incêndio não foi divulgada. Foi sancionada pelo governo do estado e publicada no Diário Oficial do Estado a lei que proíbe a comercialização e a fabricação de cerol, linha chilena ou qualquer outro produto com elementos cortantes utilizadas na prática de soltar pipas. O PROCON será responsável pela fiscalização e comercialização da venda de cerol, cujas sanções também estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. A primeira vara de execuções penais da comarca da Ilha de São Luís divulgou a lista com os nomes dos 942 apenados que foram beneficiados com direito à saída temporária do Dia das Crianças. Os internos começaram a ser liberados na manhã dessa quarta-feira e devem retornar às unidades prisionais até às 18 horas da próxima terça-feira, dia 13 de outubro. Pois é, quase 1.000 presos, né? 7 horas e 23 minutos e no próximo bloco, o aplicativo e lei aqui no Maranhão auxiliam mulheres vítimas de violência e tem a participação de Silvia Alves comentando sobre segurança. E mais uma entrevista com o defensor-geral do estado do Maranhão, Alberto Bastos. 7 horas e 23 minutos, continue conosco aqui na TV Difusora, pelas redes sociais também. O Bom Dia Maranhão volta já. 7 horas e 26 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e o combate à violência contra a mulher vem sendo intensificado com novas ferramentas e ações aqui no estado do Maranhão. Esse processo começou a ser sentido com mais força em 2017, com a criação da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar. Mas recentemente foi criado um aplicativo para agilizar as denúncias e, consequentemente, o atendimento e também uma lei para amparar as vítimas. O aplicativo Salve Maria, destinado para o auxílio de mulheres vítimas de violência, foi criado em julho deste ano.
Segundo a coordenadora da Segurança Comunitária da Polícia Militar do Maranhão, que é responsável pela Patrulha Maria da Penha, desde o lançamento do aplicativo até agora, o projeto vem ganhando adesões. O número de downloads do aplicativo subiu muito nos últimos 2 meses. Ela lembra que o processo de denúncia e até o atendimento são menos burocráticos. É mais uma política pública de apoio e proteção às mulheres, que só vem para ajudar, para melhorar e para dar segurança a essa mulher que tem sofrido uma violência. Então o aplicativo, o que a gente tem orientado é que elas baixem, no Play Store, no seu aparelho celular. Desde quando foi criada a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, em janeiro de 2017, mais de 9.000 ocorrências já foram atendidas. Em média, a patrulha tinha estrutura para atender cerca de 17 casos por mês. Esse número subiu para 350 ocorrências mensais, dos mais variados tipos de violência praticada contra mulheres. Ao longo dos anos, são várias ações que vêm sendo desenvolvidas. Além do aplicativo, mais recentemente, foi sancionada uma lei pelo governo do estado para amparar as mulheres vítimas de violência. A lei prevê a assistência prioritariamente a mulheres com total ou parcial dependência financeira dos ex-companheiros. Agiliza o atendimento, já tem todas as informações que ela iria passar por 190, ela já passou aqui nesse aplicativo e vai chegar bem rápido. Que aí o coordenador do CIOP desloca a viatura mais próxima. Por quê? A gente tem que atender rápido. Violência contra a mulher, essa questão de qualquer tipo de violência, a gente tem que atender rápido. Mas a questão da violência contra a mulher, quando a mulher está sendo agredida, está sofrendo violência, esse atendimento tem que ser rápido, porque ele salva a vida. E aqui no Bom Dia Maranhão a gente segue falando de segurança. Já aqui comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente já vem destacando ao longo dessa semana essa questão das operações que vem acontecendo, principalmente no combate à violência em transporte público e também esse auxílio que vem sendo dado aos motoristas aplicativos, que são vários assaltos aí realizados diariamente. Teve mais um agora, só que o bandido se deu de mal, a polícia conseguiu prendê-lo, né? Exatamente, Eduardo. O episódio aconteceu a noite passada, lá na unidade 205 da cidade operária. O motorista de aplicativo não é o certo, ele arriscou muito, né? As pessoas não devem tentar reagir. Ele reagiu contra o assaltante e tomou a arma desse bandido, deu várias coronhadas no assaltante e depois o assaltante correu quando passava uma viatura da Rotam, Ronda Ostensiva Tático Móvel, e foi atrás e conseguiu prender. Esse assaltante foi levado lá para a delegacia DECOP, Delegacia Especial lá da cidade operária. A reação do motorista não é aconselhável, né? Sim, sabe. Claro. Em qualquer situação, ele teve sorte, né? Ele teve sorte, porque na maioria das vezes aí que a gente tem visto o caso de reação, as pessoas acabam, infelizmente, perdendo a vida. Então, não é certo, foi uma operação de risco que ele fez. Graças a Deus deu certo, mas é bom não arriscar. Sim, ainda bem que o final foi com o bandido preso, exato. E o motorista de aplicativo vai poder trabalhar agora, mas fica tranquilo, claro o recado. Silvan, a polícia investiga um assalto a uma farmácia aqui na região metropolitana, né? Exato. Esse assalto aconteceu lá na rodovia MA 402, estrada do Araçagi, ali próximo da UPA, e o delegado Walter Vanderlei colocou até o telefone dele, porque essas imagens foram divulgadas, a própria polícia divulgou essas imagens, são imagens das câmeras de segurança, onde os assaltantes aparecem no interior do estabelecimento. Depois eles roubaram o carro de um cliente que estava na farmácia, no estabelecimento, e se envolveram no acidente. Eles bateram no poste, né, de iluminação pública ali próximo do elevado do Araçagi, que dá a bifurcação ali Raposa, Araçagi, e o carro acabou ficando totalmente destruído. Eles fugiram, né, abandonaram o carro e fugiram. Então, por isso, há o interesse, porque esses indivíduos aí, são 3 que aparecem nessas imagens, eles aparecem em vários outros assaltos ali, em estabelecimentos comerciais e até residências naquela região ali do Araçagi. Então, portanto, aí o interesse do próprio delegado em localizar esses indivíduos aí. Pois é, assaltaram a farmácia, deram prejuízo para um cliente, bateram o carro e da bateram no poste, vai ter que trocar o poste, enfim. Isso, exatamente. Prejuízo total. Muito grande. A gente espera que a polícia consiga colocar a mão nesses bandidos. Silvan, só para terminar, tem alguma atualização dessa operação que está acontecendo da SEI? Já tem 4 presos, embora a operação fosse para cumprir mandado de busca e apreensão, né? São operações direcionadas aí a essa área aí, onde ainda tem a existência. Você sabe que quando a polícia aperta, eles migram, né, de uma região para outra. Então são vários bairros justamente para localizar aqueles que migraram, né, e que faz parte ainda da operação
desmembramento da Operação Ilha Segura, que visa prender todos esses integrantes de facções criminosas. Agora mesmo, 4 prisões foram efetuadas, não em função de mandado de prisão, de busca e apreensão, porque não tinha mandado de prisão, mas foram pessoas que foram presas em flagrante, com arma e droga. Tá ok, Silvan. Muito obrigado atualizando essa operação que a gente já está acompanhando, claro, e vai trazer mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado, Silvan. Ok, bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Tem a participação de Silvan Alves, trazendo as informações da área de segurança de segunda a sexta-feira, aqui participando com a gente do Bom Dia Maranhão. Antes, claro, tem às 6 da manhã, o Bandeira 2, comandando o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. 7h32, em Caxias, começa amanhã um festejo de Nossa Senhora Aparecida. Raquel Souza, ao vivo, tem detalhes aí desse festejo. Muito bom dia, Raquel. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Isso mesmo, vamos falar de fé e religiosidade. É que a Diocese de Caxias lançou a programação em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, aqui no município. Os festejos serão realizados no bairro Bacuri, a capela que leva o nome da santa e que pertence à paróquia de São Benedito, uma das principais aqui de Caxias. Este ano a programação traz como tema Com Maria em Família Revestir-se da Palavra. Portanto, aí uma reflexão sobre a importância de promover a família e aproximar os fiéis da palavra de Deus, né, nesse tempo que vivemos. E, claro, cumprindo uma programação atendendo aí a todas as normas de segurança e sanitárias. Além de alcançar os propósitos religiosos e missionários, né, a festa em homenagem à santa, também tem o objetivo de arrecadar recursos para concluir os trabalhos de reforma e ampliação da igreja. O festejo começa amanhã, sexta-feira, né, com a reza do terço todos os dias e celebração da palavra no período da noite. As atividades encerram no dia da Santa, dia 12 de outubro, próxima segunda-feira, aí com a realização da Santa Missa pela manhã e à tarde com motocarreata e bênçãos direcionadas aos fiéis. Eduardo. Ok, Raquel, obrigado aí pelos detalhes. Com respeito, claro, às recomendações sanitárias, os festejos são importantes, né? Já vem voltando aí a acontecer aqui na capital São Luís, como a Raquel trouxe também lá no município de Caxias e no interior do estado, essa questão da religiosidade, fé, que é super importante, ainda mais importante em um momento como esse, a manutenção da fé e, claro, pode-se acontecer a realização desses festejos com todas as recomendações sanitárias. Obrigado, Raquel. Bom trabalho aí para vocês da TV em Caxias. Muito obrigado aí, até a nossa televisão em Caxias. Obrigado, Raquel. Aí, Raquel, trazendo os destaques lá do município de Caxias, um dos destaques, segue acompanhando a nossa programação também, você lá no município de Caxias. 7h34, você já deve ter ouvido falar do caso de sementes desconhecidas que estão sendo enviadas da China para endereços de brasileiros. Bom, essas sementes, elas chegaram já aqui ao Maranhão, mas enviadas dos Estados Unidos. Então, fica aqui a orientação das autoridades. Quem receber esse produto não deve consumir e nem descartar no lixo ou na água. As primeiras sementes recebidas no Maranhão têm aparência escura. A AGED não divulgou a descrição do produto, mas diz que faz referência a uma árvore frutífera. A pessoa que recebeu fez a entrega nesta terça-feira. Ela chegou assim bem apreensiva, né, preocupada, porque ela tinha visto na televisão, e aí ela teve interesse de trazer, porque ela demonstrou a curiosidade de saber do que se tratava, né? No envelope, o endereço do remetente é de Los Angeles, diferente da maioria dos casos divulgados no Brasil, que parece vir de países asiáticos. Mesmo dizendo que veio de lá, não tem como saber quem está enviando e qual a finalidade. Então, é ter o mesmo cuidado de devolver para nós, de entregar para nós, para que a gente possa proceder o protocolo para análise. O primeiro caso de recebimento das sementes misteriosas no Maranhão é aqui em São Luís, no bairro São Francisco, inclusive onde fica a sede da Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Uma mulher que prefere não se identificar. Ela disse que algum tempo atrás comprou uma boneca pela internet e que os dados podem ter sido usados de maneira irregular. A orientação para quem receber esse tipo de produto é trazer até a AGED, não abrir, não consumir e nem descartar no lixo ou na água. A análise do material é centralizada em laboratório de Goiás. O produto encontrado no Maranhão ainda não tem previsão de resultado, mas nas amostras analisadas até agora foram encontrados fungos, ácaro e plantas daninhas. O desconhecido pode representar risco para a produção agropecuária. O comportamento de uma planta, quando ela está em seu hábitat natural, é quando ela se torna exótica, quando ela vai para um local que não é o natural,
ela pode ser danosa. O Ministério da Agricultura diz que localizou 258 pacotes de sementes não solicitadas. No país, apenas o estado do Amazonas ainda não confirmou o recebimento indevido. Pois é, quer dizer, já está espalhado em todo o país e está aí a orientação, não consumir, não descartar de qualquer forma. A gente não sabe até o quanto isso pode ser prejudicial à saúde, qualquer coisa, né? Qualquer substância você não deve consumir sem saber a sua procedência, se vai causar algum dano à sua saúde. Está aí a recomendação importante na reportagem da Bel. Agora 7 horas e 37 minutos e a Defensoria Pública do Estado vem expandindo a assistência aos maranhenses. Nos últimos anos, aumentou o número de prédios da Defensoria que garantem atendimento, principalmente aquelas pessoas mais necessitadas, aos mais humildes que não têm condição, por exemplo, de contratar um advogado para resolver alguma pendência jurídica. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, Alberto Bastos, que é defensor público geral aqui do Estado do Maranhão. Muito bom dia, Alberto. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, defensor. Alberto, a gente vem presenciando, na verdade, essa expansão recentemente, a inauguração de mais 2 prédios aí da Defensoria Pública. Neste semestre também já tiveram a inauguração aí de outras comarcas, de outros prédios. Como é que está essa questão do processo de expansão? Efetivamente está acontecendo também a interiorização da Defensoria Pública aqui no Maranhão, né? Eduardo, sim, a Defensoria Pública tem se expandido cada vez mais. Existe uma determinação na Constituição de que até 2022 tem uma Defensoria Pública em cada unidade jurisdicional. Hoje são 114 comarcas, a Defensoria Pública está presente em 43, mas existe um avanço significativo. Nós conseguimos inaugurar nessa semana na comarca de São João dos Patos e Colinas. São comarcas que podem atender até 100 mil pessoas, contabilizando aí os termos judiciários. E também inauguramos nesse semestre a comarca de Morros e Penalva, que fica na Baixada Maranhense. A Defensoria Pública, ela busca essa expansão de uma forma econômica e sustentável. A gente inovou em promover construções formadas por contêineres e placas solares no serviço público. Isso é muito comum na iniciativa privada e a gente conseguiu fazer essa implantação agora na área pública e tem sido muito exitosa. Em primeiro lugar, pela economicidade. Para você ter uma ideia, o custo da obra feita por contêiner chega a ser 60% mais barata se comparada ao de alvenaria. Somado a isso, é dotado de placas solares, ou seja, uma energia renovável, e também nós não pagaremos a conta de luz. Então, são várias dessas medidas que contribuem para o custeio desse núcleo. Não pagaremos aluguel, não pagaremos conta de luz, estamos fazendo parcerias com os municípios para a cessão de servidores, para ajudar o defensor público nos atendimentos, ou seja, é a otimização do recurso público para atender mais pessoas e com o mínimo de onerosidade possível para o Estado, para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. É questão econômica, né, Alberto? Em relação a essa questão da expansão, hoje, atualmente, qual é a realidade? Quantos municípios já contam aí com a Defensoria Pública? Lembrando que, às vezes, a Defensoria Pública é instalada no município, mas ela atende uma região, né? Perfeito. Atualmente, a Defensoria Pública está presente em 43 comarcas e abrangendo aí em torno de 90 municípios. E, somado a isso, a gente tem uma programação para que, nos próximos meses, a gente possa inaugurar mais 6 núcleos. Na comarca de Cururupu, Governador Nunes Freire, São Mateus, Cantanhede, Porto Franco e Grajaú. São os próximos que a gente pensa em inaugurar. Também inauguraremos na zona rural, é um pleito zona rural aqui da capital. Daqui da capital, a exemplo do que nós fizemos também na região do Itaquibacanga, tornar a Defensoria Pública mais próxima da comunidade, mais acessível à população. São áreas grandes, né, com um quantitativo grande de pessoas, né? Perfeito. A área do Itaquibacanga são mais de 60 bairros do conglomerado e aí economiza na passagem, facilita o acesso do cidadão ao serviço da instituição. E o defensor, estando próximo da população, ele vai conhecer melhor quais são as dificuldades e vai propugnar melhores políticas públicas, fazendo com que haja uma melhoria no desenvolvimento humano
dessas pessoas, dessas comunidades. E em meio agora à pandemia, Alberto, a gente percebe que a Defensoria Pública é justamente, como eu disse, para as pessoas mais humildes, que não têm condição, de repente, de bancar um advogado e ter essa questão do transporte, é uma dificuldade muito grande para essa população. E a gente sentiu isso mais na questão da pandemia. Como é que está essa questão do atendimento agora da pandemia? Já retornou presencialmente ou cada caso está sendo avaliado? Atualmente, aqui na capital, nós já retornamos presencialmente. Em algumas comarcas do interior do estado, em que há um aumento de casos, ou até mesmo dentro do próprio núcleo há casos de Covid, a gente, para evitar a propagação, uma vez que atendemos muitas pessoas, a gente tem limitado os atendimentos e feito teleatendimentos. A gente prioriza a maneira virtual. Nós sabemos que o público-alvo da Defensoria Pública existe uma vulnerabilidade muito grande, não só informacional, como também econômica. Às vezes não tem condições financeiras de pagar um pacote de dados, de ter esse pacote de dados à sua disposição. Os nossos números de atendimento diminuíram muito durante a pandemia. Então a gente teve que evitar esforços, não só para otimizar esses atendimentos eletrônicos, tornar ele mais simplificado, esse atendimento virtual, como também acelerar esse retorno presencial. Porque a população precisa cada vez mais e eles já tinham o costume de buscar, conversar, de entregar a documentação, se sentem mais seguros com essa metodologia. Então nós tivemos que adiantar, na maioria dos postos de atendimento da Defensoria Pública em todo o estado, está funcionando presencialmente. E caso esse assistido ele tenha uma intimidade com o sistema virtual, também estará à sua disposição. Então fica a critério do próprio assistido. Claro que a pandemia trouxe muita dificuldade, mas a Defensoria Itinerante, que é o trabalho, como você disse, as pessoas gostam de conversar e tem todo o direito, dá inclusive para tratar mais rápido, tem uma dificuldade às vezes de internet, uma dificuldade, como você disse, informacional, mas a questão da Defensoria Itinerante, que leva também o Defensor Público, a Defensoria Pública para os bairros, também é um projeto super importante, né? Muito importante, a gente dispõe de um ônibus do escritório, nós iremos agora também, nos próximos sábados, retomar esses atendimentos, em especial no residencial na zona rural, com o intuito de promover, em parceria com o Grupo Equatorial, nós vamos fazer um multirão de inserções ao tarifa social de energia elétrica. O nosso ônibus do escritório, ele vai parar na zona rural e vai prestar atendimento às famílias, vai orientar de que forma que faz o tarifa social e já vai ter agentes da própria empresa, da própria concessionária de energia elétrica para poder fazer essa inserção. Ou seja, inserção imediata, garantindo assim uma redução de 10% a 65% nas contas de luz das famílias carentes. Roberto, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação no Bom Dia Maranhão. Você está convidado a participar outras vezes para falar do trabalho da Defensoria Pública, que é super importante para uma classe humilde, não só aqui do Maranhão, mas de todo o país. Muito obrigado, Alberto. Eu que agradeço a oportunidade, estaremos sempre à disposição. Conversamos aqui com Alberto Bastos, que é defensor público geral aqui do estado do Maranhão. E no próximo bloco, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão eliminou mais de 5.000 sessões de votação, motivo por conta da redução de urnas eletrônicas. E mais, tem os bastidores da política com John Country. Vamos para um rápido intervalo. Bom Dia Maranhão, volta já. Bom Dia Maranhão de volta e vamos falar agora sobre eleições 2020. E a TV Difusora segue com a série de sabatinas com candidatos a prefeitos pelo interior. Em Imperatriz, o sabatinado desta quarta-feira foi Daniel Fim, do Podemos. A sabatina teve duração de 30 minutos, divididos em 2 blocos de 15 minutos. A entrevista foi transmitida ao vivo, simultaneamente, na TV e Rádio Difusora Sul para Imperatriz e região, no programa Na Hora D. O candidato Daniel Fim apresentou um pouco de sua trajetória e respondeu aos questionamentos do apresentador Josafá Ramalho. Vários temas foram abordados, entre eles infraestrutura, educação, indústria e comércio, geração de emprego e renda, saneamento básico e destacou ações para a saúde. O candidato Daniel Fim foi o terceiro participante da série de entrevistas promovida pelo Sistema Difusora aqui em Imperatriz. A sabatina é uma oportunidade a mais para que o eleitor acompanhe os projetos e os planos dos candidatos da segunda maior cidade do estado.
Grandes planos, grandes projetos em todos os setores sociais. Nós somos uma cidade que, infelizmente, nós estamos aquém do nosso nível de crescimento, desenvolvimento e prosperidade. A gente olhar a Imperatriz para frente e, numa gestão de 4 anos, a gente ter a capacidade de colocar a Imperatriz num nível de desenvolvimento que seja compatível para o que a cidade realmente merece ser, com a proporção metropolitana que tem, nos próximos 10, 20, 30 anos. Pois é, amanhã o entrevistado é Daniel Vieira, do PRTB. Já em Caxias, o sabatinado foi o candidato a prefeito Luciano Aldrin, do partido Rede Sustentabilidade. No penúltimo dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias, Luciano Aldrin, do Rede Sustentabilidade, o Rede, foi o 7º sabatinado a responder às indagações do jornalista Ricardo Marques. As sabatinas contam com a participação popular. Os telespectadores mandam suas perguntas, a maioria relacionadas a melhorias nos bairros. O candidato ressalta suas propostas para a cidade e suas prioridades, caso seja eleito. Dá um desmembramento dessa atual governo que está aí. E desenvolver emprego, desenvolver em outros setores e fazer Caxias movimentar de novo, andar. A última sabatina da série acontece nesta quinta-feira. O convidado é o prefeito Fábio Gentil, candidato à reeleição pelo Partido Republicanos. Mas os 8 candidatos à Prefeitura de Caxias têm um encontro marcado para o próximo dia 23, no debate que será realizado pela TV Sinal Verde Difusora. Pois é, sabatinas, debates, programação toda aqui na TV Difusora em todo o Maranhão. Veja agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Duarte Júnior, pela manhã, faz caminhada na Vila Itamar e participa de sessão na Assembleia. À tarde tem caminhada no Anjo da Guarda e à noite, lançamento de candidatura a vereador. Neto Evangelista, pela manhã, tem encontro com idosos. À tarde, participa de entrevista em programa de televisão, faz gravação de material de campanha e caminhada na Cidade Olímpica. À noite, tem live com o Comitê de Lideranças da Zona Rural, aqui de São Luís. E também reunião com o vereador na Associação do Coajap. Geisael Marques, pela manhã, tem evento no bairro da Vila Maranhão, na Zona Rural de São Luís. E à noite, participa de evento no bairro do Fumacê, na área Itaquibacanga. Silvio Antônio, pela manhã, tem sabatina em Portal. À tarde, faz gravação de material de campanha para redes sociais. E à noite, faz live de explanação do plano de governo. Eduardo Braide, pela manhã, participa de entrevista em rádio local. Faz visita à APAI. À tarde, tem lançamento de candidatura a vereador. E à noite, reunião com a equipe de campanha. Bira do Pindaré participa de entrevista em programa de rádio local pela manhã. E tem gravação de atividade parlamentar. À noite, participa de ato político no Quatraque, da missa de abertura do Círio de Nazaré e de plenária virtual. Rubens Pereira Júnior, pela manhã, segundo a agenda, tem caminhada no bairro de Fátima. À tarde, caminhada no Santo Antônio, no bairro do Turu e lançamento de candidatura a vereadora e também caminhada no bairro do Anil. À noite, tem lançamento de candidatura a vereador na Praia Grande. Iglesio Moisés, pela manhã, faz gravação de material para propaganda eleitoral. À tarde, cumpre trabalho como médico e faz gravação de material para propaganda eleitoral. À noite também faz gravação de material para propaganda eleitoral. A gente segue falando de política aqui no Bom Dia Maranhão, agora com a participação de John Coutrin. John Coutrin já está aqui comigo. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, mais um candidato aí à Prefeitura de São Luís desistiu e já inclusive anunciou o partido dele, que concorria, inclusive anunciou aí quem vai apoiar. O partido dele já anunciou Solidariedade, quem desistiu foi o Carlos Madeira, o ex-juiz federal Carlos Madeira, candidato a prefeito pelo Solidariedade. Solidariedade era o partido dele. O Carlos Madeira desistiu basicamente porque ele ainda enfrenta complicações do coronavírus. Só para lembrar, no último debate ele saiu direto para o hospital, né, passando mal, falta de ar, e ele ainda enfrenta problemas de estafa, de cansaço. Nada grave, mas que requer cuidados, exatamente, né, ele está muito cansaço, muita estafa, né, ele não tem aí, portanto, até o próprio Simplício falou ontem conosco, Simplício, presidente do Solidariedade, Partido Madeira, falou, por exemplo, que nos debates já dava para perceber os sinais de que o próprio Madeira não estava muito bem, não é? Ele não conseguia aí concatenar bem as ideias, organizar bem a sua fala, e isso aí acabou já demonstrando que ele não estava 100%, não é? É claro que ele já passou pela fase pior, mas se recupera, tem as sequelas,
e principalmente o próprio Simplício falou, entre elas, as sequelas que o Madeira enfrenta, o cansaço físico, a estafa e também às vezes falta de ar. Então a família achou melhor, os amigos, por bem, ele retirar a candidatura, né, e seguir o tratamento em repouso, né, com todos os cuidados que é necessário nesse momento. E claro, isso talvez tenha sido a decisão mais correta por parte do Carlos Madeira, que já tem uma idade avançada. Bom, paralelo a isso, Eduardo... Emitiu, inclusive, uma carta dizendo que vai continuar na política, vai continuar. Enfim. Paralelo a Mas isso, pela situação, né, teve que abandonar. Paralelo a isso, o partido dele, Solidariedade, já se manifestou e declarou ontem mesmo apoio ao Rubens Pereira Júnior, que é o candidato a prefeito do PCdoB. Rubens também se recupera do Covid-19 e acho que daqui a próxima semana já está de volta aí às suas atividades. Mas, portanto, recebe mais um apoio. Nas redes sociais, eu acabei até checando no Instagram do Carlos Madeira, mas há nas redes sociais um comunicado de que o Madeira não teria se manifestado ainda em relação ao apoio a um candidato em São Luís. Isso aí não se sabe se é fake, se é verdade, não é? Eu agora há pouco entrei nas páginas oficiais do Carlos Madeira, não encontrei nada a respeito disso, mas há aí um comunicado dizendo que o Carlos Madeira ainda não teria se pronunciado em relação ao apoio ao prefeito aqui em São Luís. Apenas o partido dele, o Solidariedade. Vamos aguardar no dia de hoje, portanto, qual será o posicionamento oficial do Carlos Madeira em relação à eleição de São Luís, se ele permanecerá neutro, se ele seguirá o partido Solidariedade, que declarou apoio ao Rubens Pereira Júnior. É um direito do Carlos Madeira, né, John? Mas a gente acompanha essa movimentação, inclusive noticiamos, e a cúpula ali, digamos assim, o Simplício, a Helena do Ailib, o secretário Jefferson Portela, Anderson Lidoso, já declararam o apoio ao Rubens Júnior. Carlos Madeira é o direito dele, é o candidato do Solidariedade. Vamos aguardar, a gente traz mais informações no decorrer, claro, da nossa programação, com essa participação também aqui no Bom Dia Maranhão. Pauta nacional, John, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez mais um pronunciamento aí, que chamou a atenção. Ele chegou a dizer que acabou com a Lava Jato, porque não existe mais corrupção aqui no país, é isso? É isso, e foi bastante repudiado pela oposição, porque o próprio Roberto Freire, presidente do Cidadania, ele destacou muito bem no Twitter, nas redes sociais, ele disse que, por exemplo, há envolvimento dos familiares do próprio Bolsonaro, há suspeitas, né? A questão das rachadinhas, a questão dos fake news, inquérito dos fake news, milícia digital. Além disso, o próprio presidente também mexeu no COAF, né, acabou com o COAF, mexeu na direção da PF, da Polícia Federal, também fez alterações na Receita, colocou uma pessoa aliada na PGR, Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras, e também agora uma indicação do Centrão para o STF, o Cássio. Né? Todos eles, tanto o Augusto Aras quanto o próprio Cássio Reis, são contra a Lava Jato. Então, aí foi bastante, portanto, repudiada a fala do presidente em relação à Lava Jato, dizendo que acabou porque não tem mais corrupção, mas o presidente, por outro lado, fez uma série, né, de movimentos no sentido aí de estagnar a Lava Jato, de sufocar com essas indicações que foram feitas. Além disso, falando em Lava Jato, Eduardo, ontem uma decisão importante, que as ações penais agora poderão ser agora analisadas no plenário do STF. Antes era na segunda turma, formada por 5 ministros. Você sabe, Gilmar Mendes, Lewandowski e Dias Toffoli eram garantistas e contra a Lava Jato. Então, sempre que era para lá, havia maioria contra a Lava Jato. Agora não, vai para o plenário, 11 ministros. Então, a Lava Jato ganha um fôlego ali quando se coloca para análise de outros ministros, que o próprio Luiz Fux, que é o presidente do Tribunal, da Corte Superior, do STF, é um defensor da Lava Jato, por isso ele fez esse movimento no sentido aí de dar um fôlego maior, uma sobrevida à Lava Jato, já que muitos tentam aí acabar com ela. A Lava Jato quer uma bandeira aí dos apoiadores do Jair Bolsonaro. Obrigado, John Coutry.
E olha, na próxima segunda-feira, dia 12, o Bom Dia Maranhão começa a rodada de sabatinas com candidatos à Prefeitura de São Luís. A ordem das sabatinas foi definida em sorteio durante reunião com os representantes dos candidatos. As entrevistas serão mediadas pelo jornalista Adalberto Melo, juntamente com o comentarista John Coutrin, que estava aqui conosco. As sabatinas ocorrerão entre os dias 12 e 27 de outubro, com duração de 30 minutos, divididas em 2 blocos aí cada. Vai acontecer também simultaneamente aqui na TV Difusora e pela Difusora FM. Você pode participar, claro, enviando pergunta aos candidatos. A gente vai falar muito ainda sobre essa sabatina durante a programação. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos, uma ótima quinta-feira. Até amanhã.